aqui diz a palavra: mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quem vive de acordo com o Espírito. Quando essa palavra diz de acordo com, seja com o Espírito ou seja com a carne, aqui a palavra se encaixa exatamente na questão de obedecer, de submissão, de você se sujeitar. Quando eu vivo de acordo com a carne é porque eu me sujeito, ou seja, eu obedeço à carne, né? Eu sou atraído, né? Eu sou levado e eu vou lá e faço, né? E a palavra diz, mas quem vive de acordo com o Espírito, ou seja, quem ouve o Espírito, quem aceita o Espírito e quem obedece ao Espírito, né? Quem busca o Espírito, né? Quem se deixa convencer pelo Espírito, aceita o que o Espírito diz, o que o Espírito faz, esse tem a mente controlada, esse tem a mente moldada, ele tem a mente transformada. Os pensamentos de Deus, a mentalidade de Deus está nessa pessoa. Então, por isso, essa pessoa vive segundo o Espírito. Vive com uma mente de Cristo, como diz a palavra do Senhor. Tem a mente voltada para as coisas do Espírito. E a palavra do Senhor diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, ou seja, à vontade de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E sabe por que não pode agradar a Deus? Porque lá em Tiago, capítulo de número 4, inclusive eu vou até abrir aqui para compartilhar com os irmãos, olha só o que a palavra do Senhor diz. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Agora escuta isso. Versículo 4. Adúlteros, ou infiéis, ou traidores. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Segura aí, Tiago 4,4. Adúlteros, ou infiéis, ou traidores, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Agora segura só, olha só. Ele está falando aqui do mundo, né? Então bora lá. Lá em 1 João, no capítulo de número 2, a partir do versículo 15 ao 17, olha só o que a palavra de Deus diz. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, ou em outras versões diz a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Ora, em outras versões diz, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece ou vive para sempre. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu e você vivamos pelo Espírito, mas ainda não acabou, segura aí. Primeiro, Tiago 4,4, né? Ali está o quê? Quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus, né? Aqui diz o quê? Que não ame o mundo nem as coisas que há nele, né? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora vamos lá para 1 João capítulo 5,
versículo de número 19. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Viu só por que a palavra do Senhor ela diz a respeito da carne, né? Inclusive, Jesus ele fala sobre isso quando ele diz assim, lá em Mateus capítulo de número 7, versículo 13 e 14, quando Jesus ele diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Quando Jesus fala dessa porta, e Jesus fala desse caminho, Jesus está se tratando de um tipo de vida, de uma maneira de viver, de coisas a serem feitas que são meramente prazeres humanos. E Jesus ele aponta justamente para esse mundo. Jesus aponta justamente para uma maneira de viver que lá em Mateus, no capítulo 24, ele bate nessa mesma tecla, só que falando em outras palavras. É quando Jesus ele fala que a sua vinda será semelhante aos dias de Noé. Naquele tempo, nos dias de Noé, a palavra do Senhor diz ali que o povo comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, ou seja, as pessoas viviam, né, suas vidas, fazendo suas coisas, suas escolhas, suas decisões, né? Só que se a gente for voltar um pouco ali mais especificamente no capítulo 6, logo no início, a palavra do Senhor fala que Deus se entristece pelo fato de ter feito o homem e isso se dá pelo... Deu uma quedinha aqui da conexão. Eu vou tentar ficar aqui para ver se volta. Deixa eu ver se dá para pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai continuar, né? Por causa da distância. Aí às vezes acaba dando essas quedas. Mas como eu estava falando, a Bíblia diz que Deus viu que toda a inclinação do coração do homem era para a maldade. E lá em Mateus, no capítulo 24, Jesus ele diz, no versículo, a partir do versículo 12, ali 12 e 13, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o que nós estamos vendo e vivendo, o que está acontecendo é justamente isso, né? O mundo, esse mundo, ele jaz no maligno. E o maligno, desde o princípio, foi um homicida, foi um assassino, um matador. Então, do que ele usa para matar as pessoas sem que as pessoas percebam e ainda as pessoas agradeçam essa morte? É justamente pela carne, pelos prazeres que se sentem nessa carne, através do pecado que está nessa carne. A carne, por si só, o corpo, o sentimento que há no corpo, ele tem um prazer, ele tem um sentimento. Não estou falando de emoções, não, eu estou falando do próprio corpo em si, né? Do você tocar na carne e você sentir. E o pecado, ele usa do corpo, né, enganando a nossa mente, corrompendo a nossa mente, para que nós usemos esse corpo para a satisfação desses desejos enganosos que corrompem e que levam à morte. Ou seja, o pecado
fazê-lo, cometê-lo, praticá-lo e estar escravo dele. Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele morreu por causa das nossas iniquidades, transgressões, da nossa desobediência. E por que foi que Jesus fez isso? Jesus fez isso por nos amar. Deus entregou Jesus por nos amar. E a palavra diz lá em 1 Pedro 2,24, que eu vou abrir e vou ler esse versículo para os irmãos. Olha só, diz aqui: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Jesus, ele morreu por nós, para a gente morrer para o pecado e viver para a justiça de Deus. Ou seja, uma vida santa, uma vida prudente, uma vida temente, uma vida obediente. E obedecer a Deus, viver com Deus e viver para Deus, não é uma vida de tentativa. Você não tenta obedecer a Deus. Você se esforça para obedecer a Deus, mas não por conta própria, e sim com a ajuda dele, com a ajuda da graça dele, com a ajuda do poder do Espírito Santo dele, com a ajuda da presença dele. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, versículo, já ali no final, no finalzinho, olha só o que a palavra do Senhor ela diz. Eu vou até ler aqui, versículos, na verdade é no início e no final. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 8 e 9. Olha só o que diz a palavra. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está dizendo que Deus, né? Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí lá no final do capítulo, no versículo de número 30, e ele fala assim: porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então veja só, a palavra do Senhor dizendo que é por iniciativa dele. Quando a gente vai lá para 2 Coríntios, no capítulo 1, a palavra do Senhor diz lá no versículo 21, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Pois é pela fé, versículo 24 diz, lá no final, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. E a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 12, falando sobre os dons do Espírito Santo, que a fé é um desses dons. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que aqueles que vão a Ele precisam crer que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. E também a palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra do Senhor. É o próprio Deus quem pôs essa fé em nós. É o próprio Deus quem gera, é o próprio Deus quem mantém. Em Hebreus, no capítulo de número 12, diz que estando rodeado de tão grande número de testemunhas, corramos com perseverança. Quer dizer, primeiro diz para a gente deixar tudo aquilo que nos atrapalha e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com perseverança a corrida que nos foi proposta, tendo os olhos fitos, ou seja, fixos, mantidos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, o que eu e você devemos fazer é obedecer a Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 22, a palavra do Senhor diz que o Senhor ele se agrada, que ele se importa mais em que se obedeça a sua palavra do que se ofereça sacrifício. O que o Senhor quer é a submissão. É o que está lá escrito. Obediência e submissão. Obediência à sua palavra e submissão a Ele. A palavra do Senhor também nos diz, lá em Miqueias, se eu não estou enganado, lá
Em Miqueias, isso, Miqueias 6, a partir do 6 ao 8, olha só o que diz a palavra do Senhor. Com que eu poderei comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos? Veja só, olha o que a palavra diz. Como que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de humano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. É isso que o Senhor ele quer de mim e de você. E agora voltando lá para Romanos capítulo 8, vamos dar sequência aqui. E a palavra do Senhor diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, o tal não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Agora escute isso. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Gálatas capítulo 5, versículo de número 24 e 25 diz o quê? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E aqui a palavra do Senhor está dizendo: se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Através do Espírito, se nós fizermos a carne morrer, ou seja, se negarmos as coisas da carne, se não fazermos as coisas da carne, resistir, fugir, a palavra do Senhor diz que nós viveremos. Porque, como eu disse, em João 6:63, Jesus diz que a carne não serve para nada, mas as palavras dele são espírito e vida. Ele diz: o corpo não serve para nada, mas as palavras que eu disse a vocês são espírito e vida. Em Mateus, capítulo de número 26, versículo 41, Jesus ele diz: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação, porque na verdade a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, o que eu e você precisamos fazer para que a gente não caia na mentira, não caia no engano, não caia nas ciladas do diabo? É estar em espírito, é andar em espírito, porque é só dessa forma que as fraquezas da carne não vão nos dominar e nem vamos ter a mentalidade da carne. Ou seja, não vamos viver segundo o mundo, que sabemos, como diz a palavra do Senhor, que jaz inteiro no maligno e que todas as suas coisas que ele oferece são todas para o prazer carnal, para uma satisfação carnal momentânea e que gera uma morte. Gera morte. E aí ele diz aqui: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, irmãos, eu quero que vocês guardem essa frase no coração de vocês. Diz assim, ó: quando você ouve mentiras, você é influenciado aos erros. Quando você ouve mentiras, você é influenciado aos erros. Mas quando você acredita, quando você aceita as mentiras,
você acredita que elas são verdades. Então, diz aqui a palavra do Senhor, está aqui nos falando, irmãos, claramente. Eu vou abrir aqui para poder terminar essa mensagem com vocês. Lá em João, capítulo de número 8, versículo de número 44, né? O diabo foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, guarde essa frase no seu coração. Quando você escuta mentiras, você é influenciado por elas. Mas quando você aceita essas mentiras, então você passa a acreditar que elas são verdades. E que você possa buscar a Deus, buscar a verdade de Deus que está aqui, escrita em sua palavra, que você possa abrir o seu coração em oração para o Senhor, sendo sincero, sendo sincera diante do Senhor em relação a todos os seus pecados, todas as suas falhas, todos os seus defeitos, todas as suas imperfeições. Não tenha medo de Deus, não tenha receio de Deus, pelo contrário, seja sincero e seja sincera diante do Senhor, quando você estiver orando ao Senhor, quando você pegar a palavra do Senhor, tenha amor, tenha reverência pela palavra do Senhor e também seja sincero, seja humilde em reconhecer a sua pequenez, a sua total fragilidade diante da palavra de Deus e do quanto você carece de aprender dele, de ouvir dele, de aprender com ele, né? E como ele mesmo diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Porque o fardo de Jesus é leve e o jugo de Jesus é suave. Então, é de Jesus que nós temos que aprender. O próprio Senhor diz que ele é o maravilhoso conselheiro. Ele também diz que é o caminho. Ele também diz que é a verdade. E a palavra do Senhor também diz lá no Salmo de número 32, versículo 8, eu o instruirei no caminho que você deve seguir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. E aí o versículo 9 diz, não seja como o cavalo ou a mula que precisam ser guiados com cabresto e rédea, caso contrário não obedecem. E lá em Hebreus, eu vou abrir aqui, eu não estou lembrando de cabeça, mais ou menos, né? Lá em Hebreus, no capítulo de número 13, que é o último capítulo, no versículo de número 5 e 6 fala assim, Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? E como está escrito aqui, em cada uma dessas palavras que Deus ele tem nos falado, que você possa entender que todo o propósito do diabo é matar você, e isso ele tem muitas armas, né, vários modos, tipos, inclusive a própria palavra do Senhor diz, e não ignoramos os ardis de Satanás. A palavra ardis significa métodos, maneiras, formas. Então, que você possa ser vigilante, né, na sua mente, no seu coração, na sua vida, se mantendo na conduta que a palavra te guia, que a palavra te torna, que a palavra te ensina, para que você possa estar de modo agradável a Deus, de modo aceitável diante do Senhor, tendo a mentalidade moldada, a mentalidade feita, né, pelo Espírito Santo para você fazer as coisas do Espírito também, para você poder praticar as coisas do Espírito, né, para você se voltar para o Espírito e você viver segundo a vontade de Deus, porque o propósito dele é usar da tentação e da tentação levar você ao pecado e do pecado levar você a viver uma vida de escravidão e por fim você morrer por você ter negado a Jesus, né, ter negado a santidade de Deus, ter negado o perdão de Deus, ter negado o amor de Deus que é Jesus para viver uma vida de pecado. E
Que Deus continue tendo misericórdia de nossas vidas a cada dia, e quero deixar esse último versículo aqui que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo de número 6, versículo 1 e 2, que diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então não aceite em vão a graça de Deus, mas receba ela, pois agora é o tempo favorável do Senhor ele te ouvir, do Senhor ele te socorrer. Agora é o tempo de Deus ele te salvar. Basta que você tão somente seja sincero, né, confessando a Ele, né, crendo nele e o confessando como Senhor e Salvador e o chamando, e o amor de Jesus virá sobre você e você vai ser liberto, vai ser liberta, você vai ser curado, curada, transformado e capacitado pelo Senhor, envolvido por este amor, para que você saiba por quem foi criado e para o que você foi criado, para viver o querer de Deus em total liberdade e alegria e felicidade que há em Cristo. Porque, como disse Jesus, a minha paz eu dou a vocês e não a dou como o mundo a dá. Jesus, ele nos dá a sua paz, e a sua paz, como diz a palavra, excede todo entendimento e guarda a nossa mente e o nosso coração no Senhor. Mas a paz que o mundo dá é uma paz que, na verdade, nem é paz. É uma mentira enganosa, né? E que, na verdade, somente traz aquele falso brilho, né? Um brilho das trevas, na verdade, e que tá ali você curtindo, sorrindo, mas depois tem a morte, né? Seja numa festa, seja você nas bebedeiras, né? Quantos casos são o que essas coisas só geram isso, né? Só geram a morte, né? Só geram a morte, seja por droga, por prostituição, seja por bebida, seja pelo que for, né? Porque todas essas coisas são coisas malignas espirituais, onde por trás está essas coisas malignas espirituais, né? Que são os demônios, usando dessas coisas que as pessoas fazem no corpo, e elas, sem perceberem, sem entenderem, estão com as suas vidas aprisionadas, mantidas em uma escravidão espiritual. Mas que em nome de Jesus você possa receber ao Senhor, crer nele, para que você de fato seja liberto. Se apresse, porque Jesus está voltando, o dia logo se aproxima e Deus, ele tem paciência. A palavra de Deus diz em 2 Pedro 3,9 que o Senhor não demora a cumprir a sua promessa. A promessa que ele fez, que está lá em João, no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois irei e vos prepararei lugar, e quando preparar virei, para que aonde eu estou vocês estejam comigo. E aí lá em 2 Pedro 3,9 diz que o Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como julgam alguns, mas pelo contrário, ele tem paciência com vocês, conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos se arrependam, que todos sejam salvos. Porque em Mateus 7,14, Mateus 4,17, a primeira palavra que Jesus inicia depois de voltar do deserto é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E arrependimento é mudança, porque você abandona as coisas erradas e passa a viver segundo a vontade de Deus. E que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, te convencendo através não daquilo que eu estou dizendo, mas da própria palavra de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Graça e paz.